Olá, hoje eu quero contar a parábola sobre o joio e o trigo. Você já parou para pensar quem é o joio e quem é o trigo? Jesus contou a parábola do joio e do trigo dizendo mais ou menos assim, que o Senhor saiu e espalhou pelo seu campo o trigo, mas veio à noite o adversário e espalhou joio, e o joio contaminou toda a plantação. E logo depois Jesus Cristo explicou quem era o joio e quem era o trigo. Bom, nesta passagem, os anjos que seriam virou para o seu Senhor e disse: Senhor, quer que nós vamos e arranquemos todo o joio? E o Senhor, que é Deus, disse: não, deixai que crescei os dois juntos. E no dia da colheita vamos arrancar o joio e vamos lançar no fogo e vai ser destruído. Meus queridos irmãos e irmãs, a passagem que eu gosto em relação ao joio e o trigo, eu vou deixar aqui em cima para vocês verem a foto do joio e do trigo. São praticamente idênticos. Quando estão verde ou maduro, são idênticos. Agora, quando um está verde e o outro maduro, tem uma certa diferença. Mas o joio e o trigo, quando estão crescendo, é duro de você saber qual é qual. E por isso que Jesus Cristo disse: deixai crescer os dois, porque nem eu, esse que vos falo, e nem vocês, sabe diante desta multidão vasta quem é o joio e quem é o trigo, porque somente Deus consegue olhar diretamente dentro do coração e ver quem de fato é o mal e quem de fato é o bem. Mas a sacada aqui que eu quero trazer para vocês em relação a essa passagem de Jesus Cristo do joio e do trigo é que o joio e o trigo são iguais. Exatamente isso, são parecidos, quase idênticos. Aí eu te pergunto, você sabe distinguir hoje quem é o joio e quem é o trigo? Vamos na nossa analogia, por exemplo. Se eu imaginar que o homicida é o joio, eu digo que não. Se eu falar para você que o adúltero é o joio, também não. Se eu falar que aquele que rouba, mata, destrói é o joio, claro que não. Porque Jesus Cristo disse que o joio e o trigo são exatamente iguais. Então aonde está o joio e aonde está o trigo? E eu já te pergunto, quem é você nessa história toda? O joio ou o trigo? Ou você já foi o joio e hoje você é o trigo? Então, caros queridos irmãos e irmãs, fiquem comigo até o final, que eu espero trazer um pouquinho de luz a essa passagem, que espero que a sua vida mude um pouco daqui para frente. Então, vamos nos aprofundar nas escrituras sagradas. O joio e o trigo. Se o joio e o trigo são exatamente iguais, aonde está o joio? Dentro da igreja. O joio não está no mundo afora. Quem é o joio? O pastor que prega, leva a vida santificada no púlpito, dá vários sermões bonitos, se possível até cura, mas a sua vida fora daquele bastidores não, do show que ele faz dentro da igreja, nos bastidores, às escondidas, a vida dele é pecaminosa. E ainda tem mais: o pastor joio é aquele que dá, às vezes, mau conselho para suas ovelhas. Jesus Cristo, quando estava lá, eu gosto de usar essa passagem, ele olhou para cima e disse: raça de víboras, dizendo teoricamente para os líderes da igreja daquela época: vocês trancam a porta do céu, vocês não entram e também não deixa que ninguém entra.
Olha só. Agora, se você pegar o Barrabás, ele teoricamente não incomoda os membros da igreja, porque todo mundo sabia que Barrabás já era o ladrão. Mas e os escribas, os senhores da lei daquela época? Esse é o joio. Vamos continuar. O joio, a sua irmã dentro da igreja, aquela que quando faz fofoca, fala inverdades de você, ou quando você está com algum problema, exemplo, sentimental, ou um problema relacionado com membros da sua família, e ela vem para dar conselhos que não estão dentro da visão do evangelho. Exemplo, irmã, larga do seu marido. Ou ao contrário também, o varão da igreja está com problema e vai se aconselhar com outro irmão da igreja, ele fala: por muito menos eu não aceito que a minha esposa fale isso comigo. Aquele é o joio. Viu qual é o perigo? Se você acha que às vezes você está protegido dentro da igreja, por isso que Jesus Cristo disse: orai e vigiai constantemente, porque nunca sabemos qual é o dia que o ladrão virá, porque se de fato soubermos o dia que o ladrão vem para nos roubar, nós ia só proteger a nossa parentela e a nossa casa naquele momento, mas a gente não sabe, a gente não consegue olhar dentro do coração para saber se de fato ali existe o mal. Por isso que na parábola Jesus disse: deixai que cresce o joio e o trigo, porque no dia do julgamento, quem tem a capacidade de ver no coração e identificar o joio é somente Jesus Cristo. E eu digo, ele está atento. Não pensa que os seus atos pecaminosos passarão despercebido. Longe disso. Ele disse que no dia do julgamento, game over pro joio. E o trigo vai receber só glória. E é para esse dia que eu louvo, eu espero, eu medito, eu vivo. É para esse dia. Vamos. O pastor trigo. O pastor trigo é aquele que fala a verdade, dá bom conselho, não está procurando status nas redes sociais, não quer ganhar dinheiro, não quer fama, não quer luxúria, e o que ele fala incomoda. Esse é o pastor trigo. Ele é criticado, ele é ofendido. A igreja dele tem poucas pessoas, porque não é uma igreja de show, não é uma igreja de piada, não é uma igreja para agradar aos fiéis. Irmãos, eu vou colocar aqui em cima uma foto de um campo de futebol. Olha quantas pessoas no campo de futebol, quantas. E Jesus Cristo disse: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Eu consigo entender que, assim, por cima, menos da metade desse povo todo vão se perder. Eu não estou falando do campo de futebol, porque eu estou falando da multidão em si. Então, se você está numa igreja que prega a verdade, que o pastor não está ali para agradar ninguém, está ali para agradar a Deus, igual o apóstolo disse, se eu estivesse tentando agradar aos homens, não estaria agradando a Deus, porque a palavra de Deus incomoda, tanto que incomoda que o nosso Salvador morreu, porque as palavras dele eram duras demais. Agora, uma crítica aqui, que eu gosto de fazer crítica sem citar nome de pessoas, mas você vê pastores, bispos, alguns que se dizem profetas, que lotam estádio, lotam igreja, cobram para dar palestra,
cobram para ir pregar na outra igreja, e Jesus disse: dais de graça aquilo que recebeis de graça. O ensinamento que ele recebe e passa para o outro não é dele, é de Deus. E esse é os ensinamentos de todos os profetas. Esse é quem? É o joio ou é o trigo? Eu lembro que quando eu era bem mais jovem, tinha uma expressão que era dita assim: a igreja da porta larga, né? Por que igreja da porta larga? Porque os ensinamentos da igreja eram facilitados, não eram ensinamentos duros, rígidos. Eu não estou querendo dizer aqui ensinamentos em relação se tem que vestir calça, se mulher tem que sentar desse lado, o homem tem que sentar daquele outro lado, se pode usar brinco, se não pode usar brinco, se pode cortar cabelo, se o sábado é realmente no sábado, se o sábado é no domingo. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando dos ensinamentos de Jesus Cristo, que é não falar mal dos outros, não levantar falso testemunho, não furtar, não roubarás. Se você pegar a base dos ensinamentos, é difícil. Agora, voltando, esses pastores que lotam em seus shows, eles contam piada, fazem stand-up, fazem show evangélico, fazem piadas com relacionamentos amorosos, fazem piadas com relacionamentos sexuais, fazem piadas com tudo. E o próprio ensinamento de Jesus Cristo está sendo facilitado. E não é este o propósito. Então, irmãos, se preocupa. Quem é o joio? É aquela sua irmã da congregação, fofoqueira, que dá má exemplo, que quer te desviar, que fala: ah, irmã, isso não é tão pecado assim, não existe tão pecado assim, ou tão pecado que não é tão assim. Tudo que é pecado é abominável aos olhos do Senhor. Eu gosto de enfatizar que o joio também é a nossa esposa, é o nosso marido, é os nossos filhos. E Jesus Cristo disse: aquele que ama mais aos filhos, mais a esposa, mais aos pais do que a mim, não é digno de mim. Mas aí você vira e fala assim: ô irmão, mas o que você fala é incoerente. Eu devo largar a minha família? Não, não é largar. Veja só, Jesus Cristo andou com os pecadores, andou com os adúlteros, andou com os assassinos, andou com os beberrões. Mas a essência do Espírito de Jesus não foi corrompida. Então, não é porque o seu marido bebe que você vai beber. Não é porque a sua esposa usa roupa extravagante, você vai usar. Não é porque o seu marido fala demais, altera sua voz, grita, você, mulher, vai fazer a mesma coisa. Então, olha só, a salvação, como eu fiz neste vídeo aqui, como eu disse nesse vídeo, que a salvação não é individual. Eu dependo dos outros para me salvar. Então, eu tenho que levar o evangelho para dentro da minha família, mas eu não posso me contaminar. Se eu sei que os atos dos membros da minha família é parecido com o joio, beleza, o que eu faço? Eu oro, jejuo, dou exemplo. Exemplo não é forçar aquela pessoa a ir para a igreja, é eu ser o exemplo. Como é ser o exemplo? Se a pessoa grita comigo, eu vou usar a voz branda, a voz mansa, vou explicar com mansidão, não vou ficar gritando. Isso é ser o trigo, isso é ser o sal da terra, isso é tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, tomar sobre nós o sangue de Jesus Cristo, é ter as nossas vestes lavadas. O joio é o obreiro da igreja. O obreiro da igreja que por muitas vezes, em vez de te ajudar, te critica, fica olhando você atravessado, aquilo te incomoda. O joio
é aquela pessoa que, quando você não vai para a igreja, o papel dele é perguntar, ver o que está acontecendo com você, se você precisa de ajuda ou não, qual é o papel dele. Ele espalha as inverdades, fala que você não vai para a igreja porque você está fraco na fé. Esse é o joio. E irmãos e irmãs, vigia com todo o seu coração, porque sim, a igreja é o melhor local onde deveríamos estar, mas é dentro da igreja que o joio se instalou. E Jesus Cristo disse que no final haveria falsos profetas que, se possível, desviariam até os escolhidos. Então não acha que o joio é o seu vizinho. Não, nem o vizinho deste lado e nem o vizinho do outro lado. Não acha que o joio é aquele que roubou seu carro, é aquele que te deu um tapa na sua cara, é aquele que te assaltou. Esse não é o joio, esse já é o maligno declarado. O joio é o maligno disfarçado de obreiro, de anjo do Senhor dentro da igreja. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco aonde está enraizado o joio. Porque Jesus Cristo disse: o joio e o trigo são praticamente iguais, e eles só serão separados no dia da colheita, que é o dia do julgamento final. Irmãos, o meu canal é pequeno, não vai viralizar, eu sei muito bem disso, porque o que eu falo aqui ofende. E uma outra coisa eu quero deixar claro aqui para vocês: eu recebo várias críticas, não ameaça de morte nem nada disso, mas ameaça mesmo, me ofendendo, porque o que eu falo ofende. Você não verá aqui no meu canal eu ofendendo o pastor X, o pastor Y, o padre tal, o padre Y, nada disso. Eu critico condutas que são ingerais, que se espalhou pela congregação, se espalhou por nós, os santos seguidores de Jesus Cristo, igual o que eu estou falando aqui sobre a parábola do joio. E aqueles que deixam as mensagens aqui é que eu excluo e o YouTube também exclui. São o joio, são aqueles que são pastores, são crentes fiéis, que vêm aqui e deixam uma mensagem de ofensa. E agora eu quero pedir para vocês que deixem aqui o testemunho de vocês. Conta aqui o quanto Jesus Cristo é fiel, o quanto ele já te resgatou, o quanto ele já te tirou do fundo do poço. E o mais importante, que muitos não falam sobre isso, porque o papel do joio, o pastor joio, é pregar prosperidade, mas o único que tem a conta enriquecida é a dele, porque os fiéis continuam pobres. Esse joio, ele prega a prosperidade, ele prega a fartura e ele usa palavras bonitas que agrada a multidão. E o que eu falo não agrada, mas eu estou aqui nesse canal a pregar para você que são os poucos escolhidos. Eu gostaria que você pensasse nisso, que a palavra do Senhor, ela é dura. Está lá em Apocalipse, que dito assim: ele recebeu o livro e comeu. Só que no seu estômago ele desceu igual a fel. Por quê? Porque quando você toma sobre si o nome de Jesus Cristo, tudo que é mundano dói e amarga a gente por dentro. Por isso que eu digo, não tem como um profeta nos dias de hoje, ou qualquer outra pessoa que é realmente um pregador de Jesus Cristo, levar uma vida mundana.
levar uma vida de gastar muito, ostentar muito, porque o próprio Jesus Cristo disse: aquele que é nascido da carne é carne, e ostentar é da carne. Uma coisa é você ter o carro que não custa 2 milhões de reais, né? E falar que eu uso esse carro porque teve alguns profetas que eram ricos. Mas eu queria dizer, eles não eram profetas, porque os profetas de Jesus Cristo, os seguidores de Jesus Cristo, eram todos pobres. Irmãos, eu já me estendi muito. Deixa aqui o seu testemunho, se inscreve no canal, dá um like, compartilha esse vídeo e diga que aqui é palavra. Diz que aqui é para incomodar a base da hipocrisia. Aqui é para incomodar os falsos profetas, os falsos cristãos, os falsos seguidores de Jesus Cristo. Porque se você é seguidor de Jesus Cristo, você não vai se incomodar, porque tudo que eu falo aqui é a verdade. Então fique em paz em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vejo você no próximo vídeo.